Por volta das 13 horas do dia 2 de novembro de 2020, uma mulher de 83 anos chamada Paulette Landrieu desapareceu misteriosamente de sua casa em Andenne, na Bélgica. Naquele momento, seu marido estava no jardim estendendo roupas para secar e só percebeu o desaparecimento mais tarde naquela tarde. Quando a família percebeu que ela estava sumida, acionou a polícia, iniciando uma grande busca pela idosa. Porém, essa não foi a primeira vez que Patty desapareceu. Ela sofria de Alzheimer e costumava sair de casa em horários aleatórios do dia e da noite sem avisar para onde ia. Também era conhecida por bater na porta dos vizinhos sem motivo aparente, e nos anos anteriores ao desaparecimento, já não reconhecia mais os próprios filhos nem o marido. Nas outras vezes em que desapareceu, o marido sempre a encontrava perto de casa e a levava de volta, mas dessa vez ela não foi encontrada. Durante as buscas, cerca de 50 policiais, cães farejadores, helicópteros com visão térmica e vários drones foram mobilizados, mas mesmo com toda essa estrutura, a polícia não encontrou nenhuma pista relevante. Depois de algumas semanas, as buscas foram encerradas e a família passou a acreditar que ela tivesse caído no rio Mills, que ficava próximo de sua residência. Em outubro de 2022, pouco antes de o caso ser oficialmente encerrado, um investigador procurava imagens da casa de Patty no Google Street View e encontrou algo chocante. Por coincidência, havia uma imagem mostrando Patty saindo de casa e atravessando a rua em direção ao jardim do vizinho. O caso foi reaberto imediatamente e equipes voltaram ao local, onde encontraram o corpo da idosa no fundo de um barranco, logo abaixo do jardim vizinho. Após a autópsia, foi confirmado que ela havia caído de uma parte sem proteção do terreno e morreu pouco tempo depois. Seus últimos momentos de vida acabaram sendo registrados de forma assustadora pelo carro do Google Street View, enquanto ela caminhava em direção à própria morte, provavelmente durante mais um episódio de confusão causado pelo Alzheimer. O que mais chama a atenção é como a polícia não conseguiu encontrá-la nas primeiras buscas, mesmo usando drones e helicópteros. Pelo menos agora a família pôde finalmente descobrir o que aconteceu com Patty, ainda que isso tenha vindo acompanhado dessa imagem perturbadora, considerada a última vez em que ela foi vista viva. Atualmente, ao acessar o local no Google Maps, a imagem já foi substituída por uma versão mais recente da cidade. Em uma noite de outubro de 2006, um homem de 72 anos chamado David Lee Niles encontrou um amigo no Jake's Bar, na cidade de Byron Township, Michigan. David frequentava o local com frequência e normalmente passava algumas horas por lá, mas naquela noite tudo foi diferente. Mais cedo naquele ano ele havia sido diagnosticado com câncer e após uma breve conversa com um amigo, saiu do bar de forma repentina dizendo que estava sentindo muitas dores por causa da doença. Aquela foi a última vez que alguém o viu. Quando a família não conseguiu mais entrar em contato com ele, registrou o desaparecimento na polícia, dando início a uma busca em todo o estado, mas os investigadores não encontraram nenhuma pista sobre para onde David poderia ter ido. Em 2011, 5 anos após o desaparecimento, a família perdeu as esperanças e aceitou que ele provavelmente estava morto. No obituário publicado online escreveram: David Lee Niles, 72 anos, de Wyoming, faleceu, e somente Deus sabe a hora e o lugar. O caso ficou completamente sem respostas até quase uma década depois, quando uma reviravolta trouxe novas informações sobre o desaparecimento de David. Em uma manhã de novembro de 2015, Brian Houseman, funcionário da funerária Cook Funeral Home, em Byron County, estava decorando a árvore de Natal da empresa do lado de fora do prédio. Quando subiu até o topo da árvore em uma plataforma para colocar a estrela, percebeu algo no lago ao lado que parecia ser um carro submerso. Imediatamente ele chamou a polícia e, usando imagens do Google Maps em visão aérea, os agentes conseguiram ver o mesmo contorno descrito por Brian. Uma equipe de mergulho foi enviada ao local e confirmou que realmente havia um veículo no fundo do lago. Mais tarde naquele dia, um guincho retirou o carro da água para a inspeção policial. Dentro do veículo, os policiais encontraram restos mortais já esqueletizados de um homem, além de uma carteira pertencente a David Lee Niles. Depois da confirmação da identidade, a família finalmente conseguiu algum encerramento para o caso. Mesmo assim, o mistério continua, já que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Antes mesmo do diagnóstico de câncer, David já sofria com fortes episódios de depressão e a situação piorou muito após descobrir a doença. Por isso, existe a possibilidade de que ele tenha tirado a própria vida, mas provavelmente nunca haverá uma resposta definitiva.
Nas décadas de 80 e 90, Joaco Gamino era um dos mafiosos mais procurados da Itália. Ele atuava em um clã da máfia siciliana em Agrigento, envolvido em uma disputa com a Cosa Nostra, a principal rede mafiosa da Sicília. Foi preso pela primeira vez em 1984 por assassinato e vários outros crimes ligados à máfia, mas acabou sendo solto pouco tempo depois. Em 1998, foi preso novamente em Barcelona, mas dessa vez recebeu prisão perpétua. Após cumprir 4 anos da pena em uma prisão de Roma, conseguiu escapar em 2002 durante uma confusão no presídio. Depois da fuga, se mudou imediatamente para uma cidade perto de Madrid, na Espanha, e mudou seu nome para Manuel Mormino. Durante os 20 anos em que ficou foragido da polícia, ele se casou, trabalhou como chefe em um restaurante chamado Manu's Kitchen e até abriu uma loja de frutas e verduras chamada Manu's Garden. A polícia siciliana o procurou por anos e acabou emitindo um mandado de prisão europeu em 2014. Depois de várias investigações, os policiais suspeitaram que Gino estivesse escondido em algum lugar da Espanha, mas a forma como descobriram sua localização exata foi bem incomum. Durante a investigação, a polícia siciliana encontrou uma imagem do Google Maps mostrando 2 homens conversando em frente ao Manu's Garden. Um deles parecia muito com o homem que procuravam, mas os policiais só confirmaram sua identidade quando encontraram o perfil do Manu's Kitchen, o restaurante onde Gino trabalhava. Investigando online, acharam uma foto dele vestido de chefe na página do Facebook do restaurante. Depois de confirmar sua localização, a polícia prendeu Joaco Gamino em 17 de dezembro de 2022 e o extraditou para a Sicília, onde atualmente cumpre prisão perpétua. Segundo a polícia, quando foi preso, Gino ficou extremamente confuso e ainda perguntou como conseguiram encontrá-lo, já que nem falava com sua família havia 10 anos. Em julho de 2011, 2 homens armados invadiram uma casa vazia em um bairro tranquilo de Oklahoma City, com uma casa cheia de objetos de valor para roubar, e ninguém ali para impedi-los. Os 2 começaram a agir, mas infelizmente para eles, a onda de saques durou menos do que esperavam. Poucos minutos depois, a dona da casa voltou e flagrou os 2 roubando sua residência. Em vez de fugirem com os objetos que já tinham levado, eles a renderam com armas, enquanto continuavam vasculhando a casa. Tudo isso durou mais de 1 hora e durante o momento traumático, a mulher pensou que eles iriam atirar nela antes de ir embora. Felizmente, os criminosos deixaram a casa sem machucá-la fisicamente. Após o assalto, ela se recusou a revelar sua identidade para a imprensa por medo que os ladrões voltassem atrás dela. Mais tarde, a mulher denunciou o crime à polícia, mas sem testemunhas e sem pistas concretas, o caso acabou esfriando e ela perdeu as esperanças de que os criminosos fossem encontrados. Porém, 3 anos depois, o caso teve uma reviravolta inesperada. Em um dia de julho de 2014, a vizinha da mulher estava olhando sua rua no Google Maps Street View quando percebeu a imagem de 2 homens caminhando tranquilamente pela rua, exatamente com a descrição que a vítima havia dado dos criminosos. Imediatamente ela mandou mensagem para a mulher, que confirmou que os 2 homens registrados pelo carro do Street View, que por coincidência estava mapeando o bairro no dia do roubo, eram realmente os mesmos homens que a assaltaram. Pela direção em que estavam andando, parece que a imagem foi capturada poucos minutos antes do crime acontecer. Infelizmente, como os rostos dos homens ficaram difíceis de identificar por causa da baixa qualidade da imagem e do sistema do Google que desfoca automaticamente pedestres, a polícia ainda não conseguiu encontrá-los. Mesmo assim, com novas pistas e uma imagem para ajudar na investigação, os policiais agora têm uma chance muito maior de capturar os 2 graças ao Google Maps. Em 2009, a polícia de Zurique, na Suíça, estava realizando uma investigação para acabar com plantações ilegais de maconha espalhadas pelo país. Em certo momento da investigação, eles usaram o Google Earth para localizar os endereços de 2 fazendeiros suspeitos de fazer parte de uma operação ilegal de cultivo de maconha. E foi aí que um dos detetives encontrou algo interessante. Enquanto analisava a região pelo Google Earth, ele percebeu uma mudança incomum no padrão dos campos próximos de Rapperswil, no estado nordeste de Thurgau. Ao aproximar a imagem, viu o que parecia ser uma plantação de cannabis com mais de 2 hectares.
milhares, escondida dentro de um milharal ao lado da casa de um dos fazendeiros. A descoberta feita pelo Google Earth levou à prisão de 16 pessoas e à apreensão de 1 tonelada de maconha, além de 900 mil francos suíços em dinheiro, o equivalente a cerca de quase 6 milhões de reais. Segundo o relatório da polícia, o grupo teria vendido até 7 toneladas de maconha entre 2004 e 2008, lucrando entre 3 e 10 milhões de francos por ano. Quando perguntado sobre o caso, o chefe da Unidade Especial de Narcóticos da Polícia de Zurique, Norbert Glossner, disse que tudo foi uma descoberta interessante por acaso. Desde então, a plantação foi destruída, já que o uso recreativo da maconha continua ilegal na Suíça. Este incidente aconteceu em uma casa em Derbyshire, na Inglaterra, onde David e Rebecca Soss moravam com seus 2 filhos, Lauren e Ruben. Em 2009, a família comprou um trailer para viajar pelo país, mas ele acabou sendo destruído pouco tempo depois quando um motorista bateu nele. Alguns meses depois, eles compraram um novo trailer de $155 mil para substituir o antigo, que deixaram estacionado na entrada da casa. Em junho daquele ano, Rebecca voltou para casa e descobriu que o trailer havia desaparecido. Então, imediatamente denunciou o caso à polícia. Porém, sem pistas concretas, os policiais não puderam fazer muita coisa, e o caso esfriou rapidamente. Só 9 meses depois, em março de 2010, que Ruben, de 11 anos, encontrou algo revelador. Enquanto observava sua casa no Google Maps, ele encontrou uma imagem de um homem parado de forma suspeita na entrada da propriedade ao lado de seu veículo 4x4. Depois de investigar um pouco, a família descobriu que a imagem havia sido capturada pelo carro do Google Maps poucos instantes antes de o trailer ser roubado. Na mesma época, um vizinho também contou que tinha visto o mesmo homem rebocando o trailer no dia do roubo, mas pensou que fosse um amigo da família e não achou importante avisá-los. Com uma imagem tão clara do suspeito, os sócios acreditaram que seria fácil para a polícia resolver o crime, mas acabou sendo muito mais difícil do que o esperado conseguir uma versão sem desfoque da placa do veículo junto ao Google. Mesmo sabendo exatamente como o ladrão parecia, nunca foi confirmado publicamente se a polícia conseguiu encontrá-lo ou não.